Nordeste. A aula de hoje nós vamos falar sobre algo muito conhecido aqui na região Nordeste, que é a chamada indústria da seca. Se você perguntar para qualquer pessoa do Sul e Sudeste qual é a primeira coisa que elas pensam quando pensam na região Nordeste, com certeza algumas respostas serão o problema da seca. E aí nós vamos ver na aula de hoje qual o significado dessa chamada indústria da seca. Antes de falar da indústria da seca, a gente precisa falar e conhecer o que é o polígono das secas, tá? Então, acompanhem aí comigo. O polígono das secas compreende a área do Nordeste brasileiro reconhecida pela legislação como sujeita a repetidas crises de prolongamento das estiagens. Então, se vocês olharem direitinho aí no mapa, o polígono das secas é essa área aí circulada em vermelho que pega todos os estados da região Nordeste, mais uma partezinha aqui embaixo de Minas Gerais. Então pega Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e um pedacinho de Minas. Então essa região ela foi reconhecida pelo governo brasileiro como uma região sujeita a sempre ter seca, a sempre ter períodos de falta de chuva. E aí o governo reconheceu através de uma legislação essa região para que essa região seja mais atendida com projetos de melhorar a seca, de melhorar não, na verdade de combater a seca. E a essa região ele deu o nome de polígono das secas. Então essa expressão ela foi dada pelo governo para que essa região, como sofre muito com a falta de chuva, que venha mais projetos e verbas de combate à seca para essas regiões, certo? Só que aí entra um grande problema, que é o que a gente vai ver agora, chamado de, eu coloquei aí entre aspas, indústria da seca. Por que entre aspas? Porque é como se os nossos políticos quisessem que continuasse esse problema da seca no Nordeste. Já como a gente viu no slide anterior, por causa do polígono das secas, essa região recebe do governo um pouco mais de verba e de dinheiro para combater a seca. É muito bom para os políticos corruptos que essa seca continue, para que eles possam cada vez mais receber mais dinheiro. Então vamos acompanhar aí a indústria da seca. A seca não é só um problema natural, mas também político-social. Então, ela não é só um problema natural. A gente sabe que o Nordeste naturalmente sofre com a falta de chuva. Tem lugares que passam anos sem chover, mas esse não é só um problema que causa a seca. Nós vamos ver que também a política brasileira tem a sua contribuição. Indústria da seca é um termo utilizado para designar a estratégia de alguns políticos que aproveitam a tragédia da seca na região Nordeste do Brasil para ganho próprio. Então, como eu falei anteriormente, já que essa região recebe mais verbas do governo para combater a seca, é claro que os políticos não vão querer que a seca diminua no Nordeste, porque diminuindo a seca é menos verbas que vêm. Aumentando a seca é mais verbas que vêm. Por isso que a gente diz que no Nordeste existe essa indústria da seca. É como se os políticos quisessem que essa seca continuasse, aumentasse. É como se eles estivessem produzindo mais seca para conseguir mais verba do governo. Então, os industriais da seca, que é como a gente chama essas pessoas que querem essa verba,
se utilizam da calamidade para conseguir mais verbas, incentivos fiscais, concessões de crédito e perdão de dívidas, valendo-se da propaganda de que o povo está morrendo de fome. Enquanto isso, o pouco dos recursos que realmente são empregados na construção de açudes e projetos de irrigação torna-se inútil quando estes são construídos em propriedades privadas de grandes latifundiários que os usam para fortalecer o seu poder ou então, quando por falta de planejamento adequado, se tornam imensas obras ineficazes. Então, quando vem essa verba, além disso, quando essa verba vem, muitas vezes ela não é empregada aonde deveria ser. Ela não é empregada para construir açudes, poços artesianos, nos lugares que deveriam ser construídos, aonde as pessoas realmente estão sofrendo com a falta de água. Quando essa verba vem, muitas vezes ela é desviada para a construção de obras em propriedades de pessoas que já têm dinheiro, em propriedades de grandes fazendeiros que precisam de água, por exemplo, para abastecer as suas plantações e os seus gados, consequentemente ficando mais ricos, fortalecendo o seu poder, ou muitas vezes nas propriedades dos próprios políticos. E a população continua morrendo de fome com a falta de água, Para eles, isso é bom. Por quê? Porque vai continuar recebendo mais verba do governo, vai continuar desviando mais verba do governo. Então, para eles, a indústria da seca é algo bom, Então, eu quero terminar essa aula com vocês mostrando essa charge para fazer a gente pensar um pouquinho. Então, ela começa assim: Nordeste tem a pior seca nos últimos 40 anos. O menininho, porque a água e os investimentos nunca chegam até aqui? E o poço está lá vazio, Aí o pai responde: tem uns dutos da corrupção e da indústria da seca desviando tudo, Muitas vezes são construídos os poços artesianos, vem aquelas cisternas do governo, mas não abastece a todos que deveriam abastecer. Boa parte do dinheiro daquelas verbas, elas são desviadas, como diz aí, mostra bem claro para a gente essa charge. Então, vocês vão ficar aí com um pouco de atividade e junto das atividades ainda vai haver um videozinho bem legal para fazer vocês pensarem um pouquinho mais sobre essa indústria da seca. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.